Quando a gente pensa no que queremos de um modelo de IA, a primeira coisa que vem à mente é que ele acerte a resposta. Mas a verdade é que isso é só o começo da conversa, né? Totalmente. A gente quer que ele seja eficiente, seguro, que siga formatos específicos. A lista de preferências humanas é longa e, francamente, bem complexa. E esse é o grande quebra-cabeça. Não é como treinar um modelo para uma única tarefa, tipo vencer no xadrez. Não mesmo. É como treinar um diplomata para equilibrar múltiplos interesses que muitas vezes são conflitantes. Como você ensina um modelo a ser detalhado o suficiente, mas também conciso? Ou a ser criativo, mas sem inventar fatos? Exatamente, é um ato de malabarismo. E hoje vamos mergulhar fundo no artigo que ataca a raiz desse problema. Um artigo bem recente, né? Sim, o material que temos em mãos é uma pesquisa novíssima da NVIDIA de 9 de janeiro de 2026. O título é um daqueles bem acadêmicos, GDPO, Otimização de Política com Normalização Desacoplada de Recompensa em Grupo para Otimização de RL com Múltiplas Recompensas. Uau! Mas, assim, o que a gente vai fazer aqui é quase uma autópsia do método que todo mundo usava para entender o que estava dando errado e por que essa nova ideia, o GDPO, parece ser a solução. E para contextualizar, o método padrão até agora, chamado GRPO, ele tem sido o pilar do treinamento por reforço com feedback humano. Certo, a base de tudo. É a técnica por trás de muitos dos grandes modelos que a gente usa, só que este artigo da NVIDIA argumenta que o GRPO tem uma falha de design fundamental, quase invisível, que compromete todo esse processo de malabarismo quando lidamos com mais de uma recompensa ao mesmo tempo. Ok, vamos dissecar isso. O que é exatamente o GRPO e onde está essa falha invisível? Pelo que eu entendi, é um método de aprendizado por reforço. Isso. O modelo gera várias respostas possíveis para uma pergunta e a gente dá recompensas para os bons comportamentos, como estar correto ou bem formatado. É isso. Mas o problema central, a falha que o artigo expõe, está num passo muito específico. O que fazer com essas recompensas? Imagine que você tem duas recompensas, uma para precisão e outra para seguir um formato. Ok. O GRPO, na sua simplicidade, apenas soma tudo. Ele pega a nota de precisão, soma com a nota de formato e só depois dessa soma ele tenta entender o quão boa foi uma resposta em comparação com as outras. Para materializar isso, o artigo usa um exemplo brilhante e super simples, né? Sim, ajuda muito a visualizar. Digamos que uma resposta pode ganhar pontos em duas categorias. E para simplificar, a nota em cada categoria pode ser 0, 1 ou 2. Então, uma resposta perfeita teria um total de 4 pontos e uma péssima 0. E aqui a falha se torna cristalina. O artigo mostra que duas respostas com notas fundamentalmente diferentes, digamos uma que é péssima numa categoria, nota 0, mas ótima na outra, nota 2, Certo. e outra que é apenas ok em ambas, nota 1 e 1, bom, as duas acabam com a mesma pontuação total, 2. Para o GRPO, depois que ele soma e normaliza os dados, essas duas respostas distintas se tornam matematicamente idênticas. Espera aí, então o modelo está sendo treinado, mas o feedback que ele recebe é borrado. Ele literalmente não consegue diferenciar uma resposta que foi ótima em um aspecto e péssima em outro, de uma que foi medíocre nos dois. Exatamente isso. Isso parece uma falha de design gigantesca. A riqueza do feedback se perde, o sinal que guia o treinamento perde resolução, sabe? É como tentar distinguir duas cores muito parecidas numa tela de baixa qualidade. Faz todo sentido. O modelo não sabe se deve se esforçar para ser excelente em algo, porque ser mediano em tudo parece a mesma coisa para ele. E isso não só leva a uma otimização abaixo do ideal, como os experimentos mostram que em cenários complexos o treinamento pode simplesmente quebrar no meio do caminho. Então, para consertar essa visão embaçada do modelo, a equipe da NVIDIA propõe o GDPO. O nome ainda é complicado, mas a ideia por trás, quando a gente entende o problema, parece quase óbvia, de tão elegante. O fascinante é que é uma pequena mudança com um impacto enorme.
Em vez de somar as recompensas de cara, o GDPO lida com cada uma delas separadamente. Como assim? Ele primeiro avalia todas as respostas candidatas só pelo critério de precisão. Normaliza essas notas. Depois, ele faz o mesmo de forma independente para o critério de formato. Ah, entendi. Só no final, depois que cada recompensa foi analisada em seu próprio contexto, é que elas são somadas para criar o sinal de treinamento final. Ah, então voltando ao nosso exemplo. A resposta que tirou 0,2 e a que tirou 1,1 não parecem mais a mesma coisa. Exato. O GDPO consegue ver que a primeira foi excelente em uma dimensão, mesmo sendo ruim na outra. A resposta ótima agora gera um sinal de aprendizado muito mais forte. Ele consegue distinguir o bom do ótimo. Perfeito, essa é a consequência direta. A granularidade do feedback é preservada. Os gráficos no artigo contam essa história visualmente, sabe? Mostram a diferença, né? Sim. À medida que você adiciona mais recompensas ou mais respostas candidatas, o GEPO entra em colapso, com pouquíssimos sinais de aprendizado distintos. Já o GDPO mantém uma variedade muito maior de sinais. Ele cria um mapa de aprendizado em alta resolução para o modelo navegar, em vez de um mapa borrado e com poucas opções. O artigo também menciona um outro passo, a normalização em lote. Isso só complicado, mas a ideia é como ter um controle de volume mestre, certo? É uma ótima analogia. Não importa quantas recompensas você adicione, precisão, formato, segurança, concisão, esse passo ajusta o volume geral do sinal de treinamento para que ele não fique alto demais e simplesmente ensurdeça o modelo. É uma analogia perfeita. É uma salvaguarda prática. Garante que, ao adicionar um quinto ou sexto objetivo, o sistema não saia do controle. Mantenha a estabilidade do treinamento, o que é crucial em sistemas de larga escala. Ok, na teoria faz todo sentido. Corrigir a visão do modelo parece fundamental, mas a gente sabe que no mundo real, às vezes uma melhoria teórica se traduz em ganhos mínimos. Foi esse caso aqui ou a diferença foi realmente notável? O artigo coloca o GDPO à prova, certo? Coloca e em cenários bem desafiadores. O primeiro teste foi em tool calling, ou chamada de ferramentas. Certo. Aqui, o desafio é duplo. Ensinar o modelo a usar ferramentas externas corretamente, como uma calculadora ou uma API de busca, e, ao mesmo tempo, fazer isso dentro de um formato de resposta super rígido. Então as recompensas são claras. Claríssimas. Correção da ferramenta e conformidade do formato. Um teste muito prático. E aí, o GDPO se saiu melhor? Consistentemente melhor. Os números mostram uma vantagem clara. Por exemplo, com um dos modelos testados, o GDPO alcançou quase 81% de conformidade de formato, contra 76% do GRPO. É uma boa diferença. E em precisão, a diferença foi de cerca de 2,6 pontos percentuais a favor do GDPO. Pode não parecer um salto gigantesco, mas em benchmarks de IA, essa é uma melhoria sólida e consistente. E as curvas de aprendizado, o que elas mostraram? Elas mostram o GDPO não apenas atingindo um pico mais alto em ambas as métricas, mas se mantendo estável lá em cima, enquanto o GRPO oscilava mais. É interessante? Mas depois de provar que funciona numa tarefa de colaboração, onde as duas metas andam juntas, eles decidiram testar o GDPO num cenário de conflito. Um cabo de guerra, então. Exato. E não há lugar melhor para isso do que em raciocínio matemático. Conflito? Por quê? Porque as duas recompensas que eles usaram são naturalmente concorrentes. A primeira, obviamente, era a precisão da resposta matemática. Certo. Mas a segunda era a adesão a um limite de comprimento. Ou seja, o modelo tinha que ser correto e conciso. Ah, entendi. É um equilíbrio delicado. Para ser mais conciso, o modelo pode ser tentado a pular etapas cruciais do raciocínio, o que aumenta a chance de erro. Exatamente. E o que aconteceu nesse cabo de guerra? Aqui, a fraqueza do GRPO ficou escancarada. O artigo observa que após cerca de 400 passos de treinamento, o modelo treinado com GRPO começou a se desestabilizar. A precisão começou a cair. Nossa! O modelo estava se perdendo, provavelmente otimizando demais para a concisão em detrimento da correção.
Ele não conseguia gerenciar o trade-off. E o GDPO? O GDPO navegou nesse conflito com muito mais elegância. Num dos benchmarks mais difíceis, chamado AIME, o modelo treinado com o GDPO alcançou 29,4% de precisão, o treinado com o GRPO ficou em 23,1%. É uma diferença enorme. Gigantesca. E o mais impressionante é que ele conseguiu isso sendo também mais conciso, com menos respostas estourando o limite de caracteres. Foi uma vitória dupla, mais preciso e mais eficiente. Isso é realmente impressionante. E eles pararam por aí ou levaram a complexidade ainda mais longe? Levaram mais longe. O teste final foi em raciocínio de código, onde eles subiram a aposta para 3 recompensas. 3. A primeira era a taxa de aprovação, ou seja, o código passa nos testes unitários. A segunda era o limite de comprimento. E a terceira era a taxa de bugs, que é um pouco diferente da primeira. O código roda sem dar erro, mesmo que a lógica esteja errada. 3 objetivos, um sobre correção lógica, outro sobre eficiência e um terceiro sobre estabilidade básica. Como o GDPO se saiu nesse malabarismo triplo? Ele novamente mostrou um equilíbrio superior. Em termos de taxa de aprovação, ele ficou lado a lado com o GRPU, o que já é ótimo. Certo. Mas a grande vitória veio nas outras 2 métricas. Ele reduziu significativamente o número de respostas que excediam o limite de comprimento e, mais importante, cortou a taxa de bugs de 3,9% para 2,5%. Uau, isso é muito significativo. Sim, significa código mais limpo e confiável, mesmo mantendo o mesmo nível de acerto lógico. Isso me leva a uma dúvida prática. Num problema de matemática, a resposta tá certa, é tudo. Ser conciso é só um bônus. Eu não poderia simplesmente dizer ao modelo, olha, a recompensa por correção vale 10 pontos e a por concisão vale 1. Parece uma solução bem mais simples. Essa é a primeira intuição que todo mundo tem. E o artigo investiga isso a fundo. A descoberta é que, infelizmente, não é tão simples. Por quê? O problema é que os modelos de IA, assim como nós, tendem a seguir o caminho de menor resistência. Se uma tarefa é muito mais fácil que a outra e ser conciso é muito mais fácil do que resolver um problema matemático complexo, o modelo tende a focar na recompensa fácil, mesmo que ela valha menos pontos. O que é um comportamento totalmente humano, convenhamos. Se eu posso ganhar pontos por entregar um relatório no prazo, mesmo que o conteúdo seja mediano, a tentação é grande. Exato. Então, como eles contornaram essa procrastinação do modelo? A estratégia que eles testaram e que se mostrou muito mais eficaz é o que eles chamam de recompensas condicionadas. A ideia é genial pela simplicidade. O modelo só ganha recompensa por ser conciso se, e somente se, a resposta também estiver matematicamente correta. Ah, A recompensa fácil fica condicionada ao sucesso na tarefa difícil. entendi. É quase como dizer a uma criança que ela só ganha a sobremesa se comer todos os vegetais. Você não pode mais trapacear e ir direto para a parte fácil. Isso. Mas isso não corre o risco de tornar o treinamento muito mais lento, já que a recompensa fácil aparece com menos frequência agora? É uma ótima observação, sim. O sinal de recompensa se torna mais esparso, o que pode, em teoria, dificultar o aprendizado. Mas o que os experimentos mostraram é que a qualidade do sinal compensa a menor frequência. Certo. Forçar o modelo a priorizar o que é mais importante leva a um resultado final muito melhor alinhado com as nossas verdadeiras intenções. E, mais uma vez, a arquitetura do GDPO, por preservar a granularidade do feedback, se adapta a essa estrutura de recompensa mais complexa de forma mais estável e eficaz que o GRPO. Então, no final das contas, o que tudo isso significa? Começamos com um detalhe super técnico, a ordem de somar e normalizar recompensas, e chegamos a implicações que parecem enormes para o futuro da IA. É precisamente essa a questão. O GDPO não é só um pequeno ajuste para ganhar alguns pontos percentuais num benchmark. É uma correção de um problema fundamental na forma como a gente tem tentado alinhar a IA com os valores humanos. Entendi. Ele argumenta que o método que a indústria inteira estava usando era, em essência, embaçado, e propõe uma lente mais nítida. Uma base mais sólida, então, para construir uma IA que não seja apenas inteligente no sentido de saber coisas, mas que seja genuinamente útil, segura e eficiente da maneira que a gente espera. É um passo para um alinhamento mais fiel. Sem dúvida.
Ao preservar a integridade e a riqueza da informação no feedback que damos ao modelo, estamos permitindo que ele aprenda com muito mais precisão o que nós realmente valorizamos nas suas respostas, em todas as suas nuances. E para fechar, fica uma reflexão. Esta pesquisa é fantástica para nos ensinar a equilibrar recompensas que a gente consegue definir e medir. Precisão, comprimento, formato. Sim, coisas concretas. Exato. Mas à medida que esses sistemas se tornam mais integrados em nossas vidas, o verdadeiro desafio talvez não seja equilibrar as recompensas que a gente define, mas sim ensinar um modelo a inferir e a equilibrar as preferências sutis, contextuais e muitas vezes não declaradas que nós humanos temos em cada interação. É um ponto excelente. Como seria uma função de recompensa para o bom senso? Ou para a empatia?